Bom, boa noite. Obrigado aí pelo convite para falar desse tema que eu acho que é tão necessário, né? E eu gosto de começar uma aula como essas falando de uma coisa muito óbvia, mas que a gente parece que precisa repetir o óbvio. Vamos falar sobre vacinas, duas vacinas, no caso, para duas doenças importantes, e não é nunca demais ressaltar que nós estamos aqui todos juntos nesse ano de 2024, em março, né, por conta das vacinas, né? Se não tivesse a vacina da Covid, talvez alguns de nós não estivesse nessa cadeira, estivesse debaixo do chão. Talvez muitos nossos queridos familiares, muitos amigos, não estivessem hoje confraternizando com a gente, né? Esse espaço que o Osmiro colocou do cooperado não faria muito sentido para algumas pessoas. Então, nunca é demais a gente repetir isso. E eu até gostaria de pedir a todos vocês que, sempre que fossem falar em público, alguma coisa assim, abrissem falando sobre isso. Porque a gente não pode esquecer, né, passar uma pá de cal em quase 1 milhão de brasileiros que morreram, né, nessa pandemia, né? Então, acho que isso é fundamental. Meus potenciais conflitos de interesse. E aqui, só para colocar para vocês algumas perguntas encaminhadas, nós podemos fazer outras perguntas ao final, mas só para, na apresentação, a gente vai respondendo e no final eu vou voltar a saber se está tudo respondido mesmo ou não. A primeira pergunta é: quem nunca teve dengue pode receber a vacina para dengue? Na sua experiência, estão tendo muitos casos de Covid e dengue simultaneamente, como com infecção. Na faixa etária, não é faixa etária pediátrica, mas eu gostaria de saber a contraindicação para a vacina da dengue na faixa etária acima de 60 anos. A cepa da vacina para a Covid em crianças disponível hoje é a mesma cepa já extinta? Se sim, qual seria a sua eficácia? E por que somos um dos únicos países a vacinar essas crianças? Que outra vacina, após seu desenvolvimento, entrou tão rapidamente no nosso PNI? Podemos dizer que o Covid trouxe sérias consequências para nossas crianças, a ponto de valer a pena expô-las ao risco de uma vacina tão recente? 5 as vacinas vão chegar no Ceará. E mudou algo no fluxograma de tratamento da dengue na pediatria? Então, achei excelentes perguntas, né? A gente vai tentar, na apresentação, responder algumas delas, depois a gente volta e retoma, talvez para dar uma finalizada mais rapidamente. Aqui são recortes aqui da Folha de São Paulo, né, analisando os dados do Ministério da Saúde, aqui do dia 10 de março, 10 dias atrás. Covid ainda mata 3 crianças, em média, a cada 4 dias no Brasil, nesse ano. 3 crianças morrem a cada 4 dias vítimas da Covid. 2024, a gente vê que houve realmente uma redução importante. Em 2022, né, 326 crianças reportadas aqui. Então, há uma queda, mas essas vidas são tão preciosas quanto aquelas 326 aos outros que morreram. Não tem diferença. Crianças com menos de 2 anos são as maiores vítimas da Covid na faixa etária pediátrica. Vocês podem observar que sempre, 2021, 22, 23 e 24, independentemente do ano, a gente observa que os abaixo de 2 anos têm maior risco de morrer. Então, essa é uma faixa etária especialmente importante para ser protegida por vacina. Aqui mostrando, né, que a Covid continua representando para a pediatria uma fatia importante de casos de síndrome respiratória aguda grave, que tem um impacto tanto pessoal e para a família, um custo grande, e também para o sistema de saúde, né? Então, a Covid continua representando algo muito expressivo quando a gente pensa nas causas de síndrome respiratória aguda grave ao longo desses últimos 4 anos. E aqui mais dados, né, aqui do Brasil, até a 7ª semana epidemiológica, ainda em fevereiro, antes de terminar o mês de fevereiro, a gente observa aqui, comparando, né, síndrome respiratória aguda grave. Vejam que
Por influenza, né, a gente tinha apenas, em menores de 1 ano, 7 casos e 23 casos de 1 a 4 anos. Quando a gente vai para o vírus social respiratório, 205 e 80 nessas duas faixas etárias, e Covid batendo, né, para passo com o vírus social respiratório, um número muito parecido de casos, não grande diferença, mostrando a importância da Covid. E aqui, em relação aos óbitos por síndrome respiratória aguda grave, por influenza de outros vírus respiratórios, a gente vê que Covid se destaca, tem mais mortes por Covid-19 em menores de 5 anos do que por vírus social respiratório e por influenza. Então, tudo isso a gente vai perguntando, né, por que não proteger as crianças dessa doença que, se a gente for analisar todas as outras doenças preveníveis por vacinação no Brasil, né, Covid-19 segue sendo a principal causa de óbito por uma doença imunoprevenível no Brasil. E aí fica a pergunta, por que não oferecer essa proteção aos nossos filhos, aos nossos pacientes? Aqui mostrando os dados da síndrome gripal no Ceará, em 2023, a gente vê aqui em destaque o vírus social respiratório, todo mundo viu que ele explodiu ano passado para a gente, né? Mas, em segundo lugar, não muito longe, Covid. E isso realmente, vocês sabem que pode acontecer, né? Um bebê de 17 de vida com co-infecção entre Covid e vírus social respiratório, né? Então, imagina uma gestante que não foi vacinada, recusou-se vacinar, e o bebê numa situação dessas, né? Isso gera, provavelmente, um grande sentimento de culpa, né? Todos sabem que isso, como começa, ninguém sabe como termina. Ninguém sabe. A gente sabe que isso é grave. E casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19 continua acontecendo, né? Tive casos com filhos de médicos não vacinados, né? Então, acontece com qualquer um. É raro? Quando é com a gente, é 100%. Né? Tá? E a vacina protege contra esse desfecho, que é um desfecho raro, mas acontece. Para além das pesquisas, né, eu acho muito interessante esse dado aqui. Mais de 5 bilhões de pessoas em todo o mundo, ou seja, 3 em cada 4 pessoas do planeta Terra, recebeu vacina de RNA mensageiro para Covid. Por que se continua a acreditar em informações falsas sobre essas vacinas? Então, se tivesse havido realmente um grande problema de eventos adversos, de modificações de genoma, não há teoria conspiratória alguma que consiga esconder, né, esse fato, né? Então, extremamente utilizada a vacina. Então, realmente, a gente fica perguntando por que se acredita em informação falsa ainda. Bom, essas vacinas, né, de uma maneira bem simples, né, elas aproveitam o que a natureza faz constantemente com a gente. Cada infecção viral, por exemplo, que a gente tem, o que o vírus quer? Ele quer replicar. Para que ele usa o RNA mensageiro? Para produzir as proteínas deles, e usa a nossa célula em favor dele. É isso que os vírus fazem todos os dias, e a gente não muda todos os dias o nosso material genético por conta disso. Porque isso acontece todo dia. E ele produz todo o conjunto de proteínas de um vírus só. Aqui, no caso da vacina RNA mensageiro para a Covid-19, apenas a proteína da espícula do vírus, que é a que faz a entrada do vírus na nossa célula, por isso ela foi escolhida, e é alvo da nossa resposta imunológica. Então, você faz o sequenciamento do RNA mensageiro que codifica essa proteína, isso é transcrito in vitro, purificado, e nós temos o RNA mensageiro que vai orientar a nossa célula a fabricar essa proteína. E, como essa molécula é muito instável, né, então você tem que colocar uma proteção, uma camada de lipídios, né? Isso é filtrado e nós temos a vacina. Parece simples, né?
Isso não foi feito da noite para o dia, né? Então, aqui a vacina, como ela é feita, ela é aplicada na nossa célula, ela não entra no núcleo, no citoplasma, essa organela, o ribossoma, que faz a leitura do RNA mensageiro, e ela é a nossa fábrica, que produz as proteínas, as espículas, no caso do vírus, né, e que vão ser alvo da nossa resposta imunológica. É simples assim, e assim acontece a natureza há bilhões de anos. Então, as vacinas não contêm nenhum vírus ativo e não podem alterar o DNA de uma pessoa de forma alguma. Em vez disso, são feitas de RNA mensageiro que ensina a célula como produzir a proteína spike, ou espícula do coronavírus. Depois, o RNA mensageiro entrega as instruções, as células decompõem o RNA mensageiro e eles se livram dele. Como acontece? Como eu falei desde o início, essa molécula é muito frágil, então rapidamente ela é decomposta. Então, aqui, só para ter uma linha do tempo, né, que remete aqui à década de 1960, quando foi a descoberta do RNA na biologia, né, e eu chamo aqui, em relação ao RNA mensageiro, 1961, ano que eu nasci. Então, vai fazer 63 anos agora em abril, né, essa descoberta. Tá? Tem aqui, em 1990, a utilização em vivo para produzir proteínas em modelo animal, e é assim que a ciência começa a experiência básica na bancada do laboratório, depois vai para a experiência animal e vai chegando nos seres humanos. Né? Vou pular aqui para 2013, a primeira teste clínico da vacina de RNA mensageiro para doenças infecciosas foi em 2013, desculpa. Em 2020, a gente, no contexto aí da Covid-19, a gente teve, felizmente, essa plataforma, que é uma plataforma que tem uma grande vantagem. É muito fácil de você atualizar aquilo que você quer produzir, porque o vírus muda muito, né, e você consegue produzir numa escala muito grande. Que, por exemplo, na plataforma que a gente utiliza para a vacina da gripe, que é a vacina do Butantan para a Covid também, é a mesma plataforma que a gente usa para a gripe, tem que passar em ovo, tem que estabilizar, não dá conta do mundo. Né? Então, você tem uma pandemia de influenza, você não tem, com essa plataforma, a gente tem que avançar para pensar em pandemias de influenza no futuro. Né? Então, isso não foi uma coisa tirada da cartola, não foi da noite para o dia. Isso foi fruto de um grande tempo de estudo. Né? O grande desafio é que, como a gente falou, o RNA mensageiro era muito instável e era difícil entregar ele à célula, e para isso foram utilizados sofisticados sistemas lipídicos transportadores. Então, essa etapa foi cumprida, mas se viu que, in vitro, isso dava a origem a reação inflamatória muito robusta. Né? Mas prêmios Nobel, não é qualquer cientista, não é qualquer um que diz, olha, é um fulano conhecido, muito conhecido, né? É prêmio Nobel, certo? Isso é para poucas pessoas. Né? Então, esses dois pesquisadores, eles receberam exatamente conseguiram desvendar aí a solução para essa segunda coisa. Esse RNA mensageiro provoca muita inflamação. Como é que eles mudam? Estudaram as células humanas e viram que esses nucleotídeos, né, no caso a uridila, eles conseguiam, na célula humana, ela não provoca tanta inflamação no RNA mensageiro contido nela, porque a nossa célula modifica. Então, eles passaram a modificar in vitro, de modo que conseguiram que, nessa situação, essa base, ela modificada, não ativava a inflamação. Então, foi essa a grande sacada desses dois cientistas, um com experiência muito grande em imunologia, né, que se encontraram realmente, foi um encontro muito assim, casual. Né? O fato, são pessoas de origem totalmente distintas e passaram a fazer pesquisa. Então, essa transformação da uridina em pseudouridina, aquela etapa de que isso aqui in vitro produz muita inflamação, foi superada, né? E aí se produziu. Então, aqui são as principais publicações desses dois cientistas. E aqui eu queria só chamar a atenção, botei provavelmente número pequeno, esse tal de Dr. Peter McCullough, né? Ele aqui já defendendo cloroquina para a Covid, e já tinha aqui
uma carta para uma revista criticando a ineficácia da cloroquina para a Covid. Ela serve para outras coisas, felizmente, mas não para isso, né? E esse Colégio Americano de Medicina Interna faz uma sanção para esse mesmo doutor, né, que circula no mundo todo. Isso não é o acaso que ele chega, de vez em quando, ele vai para um canto, vai para o outro, vai para um parlamento, vai para outro. Isso vai sendo divulgado. Essa mesma pessoa, né, e aqui foi a sanção porque alegando informações falsas sobre as vacinas para a Covid. Tá? Bom, e essas supernarrativas, né, a gente vê aqui no período da pandemia, são várias supernarrativas, teorias da conspiração, teorias de guerra biológica, várias teorias, né, e a gente observa aqui em azul, veja que as teorias antivacinistas elas vão se mantendo ao longo da Covid, mesmo que a gente esteja aqui, como eu falei no início, graças às vacinas, né? Então, realmente é impressionante a resiliência disso. Mas vá atrás do dinheiro, né? Então, você promover notícia falsa sobre vacina, né? Isso você acaba... essa desinformação ela chega a um público, ela mexe com a sensibilidade, mexe com a emoção, e essa informação é muito importante para quem ganha dinheiro com edição, editores de revistas, editores na internet, né, e captam para motivações políticas, porque esse grupo aqui pensa dessa forma, então eu consigo semear ideias com maior facilidade. Então, isso é complicado. Tá? Isso não é assim, só ideologia, não. Tem dinheiro atrás. Tem gente ganhando dinheiro com isso. E, felizmente, a OMS selecionou a nossa Fiocruz para desenvolver e estudar essas plataformas de vacinas baseadas em RNA mensageiro, e há um panorama muito bom, alentador, não só para doenças infecciosas, né, várias delas, seguindo essa plataforma de vacinas de RNA mensageiro, mas também para vários tipos de cânceres, né? E a pergunta que a gente faz e se o Brasil não tivesse interesse, não tivesse autonomia para dominar essa tecnologia, né? Quem tem interesse que a nossa nação não desenvolva essa tecnologia, que vai ser tão importante, já está sendo e vai ser mais ainda, para a produção e autonomia de mundo biológico. Porque a gente viu também a desigualdade do mundo na Covid, né? Quem produz, essa aqui é minha. Se sobrar, vai para os outros. E quem tem mais dinheiro, compra, se não produz. Então, isso aqui é segurança da nossa nação, do nosso futuro, né? Então, conhecimento é a grande, realmente, segurança nossa, como nação, né? Então, isso é muito importante. Uma pergunta, né? Mas, apesar de tudo isso, e as vacinas continuam funcionando contra a Covid? Então, a gente sabe que as primeiras vacinas de RNA mensageiro funcionam bem para prevenção de doenças graves, hospitalizações e mortes pela Covid. A gente sabe também que o SARS-CoV-2, que causa a Covid, está sempre mudando e procura enganar o nosso sistema imunológico, mas o nosso organismo utiliza a informação inicial contida na vacina para combater futuras infecções. Como é que ele utiliza? Através da nossa memória imunológica baseada em células T, né? Nós precisamos de uma resposta robusta de memória imunológica humoral, de anticorpos, por isso é preciso reforço, mas você tem alguma base. Obviamente que se você tiver a vacina com a cepa que está circulando a cada semana que mudou, esse é o cenário ideal, mas esse cenário ideal não existe, infelizmente. Tá? Então, o cenário qual é? A gente precisa ter, e a melhor situação é você encontrar o vírus, seja qual for a forma que ele mutou, né? Você ter
uma experiência imunológica anterior com o vírus, por isso as crianças acabam sendo um grupo muito importante, porque muitas nasceram e nunca tiveram experiência nenhuma, porque nem as mães tomaram vacina. E nem todas tiveram Covid. Né? Então, assim, isso para que a gente incorpore isso, essa nossa memória populacional desse vírus, vai demorar muito tempo. Vocês sabem que, por exemplo, populações de povos, né, das Américas originários, se você colocar sarampo, mata muito mais do que a gente. Por quê? Nós temos uma herança de uma experimentação secular, milenar, com o sarampo na história da humanidade do que nós somos hoje. Mas esses povos não. Por isso que é como chegar um vírus totalmente novo, um vírus pandêmico. Esse é o problema do vírus pandêmico. É um vírus que a gente não conhece. Então, a gente precisa ter, pelo menos, alguma apresentação de algum desses antígenos para que isso aqui não é totalmente novo. Né? Obviamente que a defesa cai sim, né? Mas continua sendo uma proteção importante para as formas graves, para a hospitalização, né? Ainda que seja uma cepa não totalmente atualizada. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? Então, daí a necessidade de reforços, né? Daí a necessidade de proteger também acima de 60. Por quê? Você tem imunossenescência. O seu reconhecimento de antígeno é pior. Por isso esse grupo é grupo prioritário também, né? Assim como são as crianças. Tá? Então, continuam sim, a resposta para isso continuam funcionando sim, né? Essa plataforma permite que haja uma mudança rápida e se seja produzido em escala. Então, isso é muito importante. As vacinas de RNA mensageiro não causam defeitos congênitos, infertilidade ou outros problemas relacionados ao parto. Na verdade, elas se mostram seguras, né? Então, isso foi estudado em centenas de milhares de grávidas que receberam a vacina, mostrando a redução do risco de complicações, como pneumonia, parto prematuro e natimortalidade. Protege, então, a mãe e o bebê de infecções graves por Covid-19 e complicações relacionadas. Né? Isso tem publicações em jornais sérios, certo? Que, no caso, o JAMA. Né? Aqui no Nature Medicine, mostrando realmente a importância dessa vacina. Em relação à questão do risco cardiovascular das vacinas, né? Então, a doença, a Covid-19, tem muito mais probabilidade de causar danos cardíacos do que a vacina. Houve, sim, raros casos, principalmente nesse grupo de adolescentes e homens jovens, tá? Provavelmente alguma questão de natureza hormonal, o aumento de miocardite associada à vacina, né? E aqui que eu declaro meu conflito de interesse, meus 2 filhos exatamente nessa população, 20 e 21 anos de idade, né? E fizeram todos os reforços, todas as vacinas e continuam fazendo e vão fazer, certo? Tá? Certo? Sem nenhum problema, tá? Então, isso ocorreu com a mesma frequência que ser atingido por um raio. Ou seja, é um evento raro. 1 em cada 10 mil vacinações. E um evento leve, sem nenhuma letalidade associada. Ao contrário da miocardite pela Covid. Então, a maioria respondeu bem. O risco hoje é menor porque houve um espaçamento das vacinas maior nessa faixa etária, reduziu esse risco. Né? Então, a Covid tem muito mais probabilidade de causar dano cardíaco, né? Especialmente em pessoas idosas com condições médicas que as colocam em risco de uma infecção mais grave. Isso está publicado também, aqui no Lancet, né? Mostrando realmente a proteção da vacina e que a vacina, o evento miocardite associado à vacina é menor do que o da doença. Aqui outra publicação mostrando também uma meta-análise, né? E aqui identificando nessa meta-análise exatamente que homens e jovens
homens jovens têm maior risco de miocardite associada à vacina, né, mas que o risco da doença causar miocardite é pelo menos 7 vezes maior do que o risco da miocardite viral e aqui sem avaliar a questão da gravidade da miocardite pela doença, né? Aqui um estudo robusto, né, incluindo 20 milhões de pessoas, né, mostrando realmente que a vacina reduz a chance de fenômenos cardíacos e tromboembólicos após a doença COVID-19. Tá? Então, isso está publicado em revistas sérias. Então, parece que em relação aí à questão das vacinas, eu gosto de fazer esse comentário sobre a nossa percepção de risco, né? A chance de morrer em um acidente de carro é de 1 em 18.800, enquanto de sofrer um acidente aéreo fatal é apenas 1 em 8 milhões. Mas a gente tem muito mais medo de avião, né? E aí fica a pergunta, né? De quem a gente tem medo realmente, né? Tá? Então, e agora sim, medo, essa palavra é chave, porque o antivacinismo, né, ele lida exatamente com o medo. O medo, ele imobiliza. Né? Então, há aqui uma arma psicológica fortíssima do antivacinismo, que é espalhar o medo. Né? Há aqui um aspecto importante também em relação aí a questão da Covid longa, né? O risco aumenta após reinfecções, há dados na literatura mostrando isso, né? Então, a vacinação nos deixa com níveis de anticorpos mais satisfatórios e esse risco de reinfecção, seguramente, ele diminui. Né? Então, é importante, né, que também a questão dos reforços, né? E a gente está partindo por uma situação que, na verdade, não seria mais um reforço, porque não vai ser mais a mesma vacina. A cepa vai mudando, assim como a influenza a cada ano é mudado, a gente vai ter, vai avançar. Parece que a nova cepa chega ao Brasil agora em abril, né? O que é importante, tá, para a gente. Tá? E lembrar também que sempre, por uma questão de segurança, as crianças elas sempre entram por último nesses estudos. Raramente elas são as primeiras a entrar num estudo de vacina, muito especificamente em algumas situações, mas, em geral, os modelos experimentais eles passam por último para as crianças, são uma das últimas populações a serem estudadas, por isso chegam mais tardiamente, você precisa passar tudo por uma agência regulatória. Não adianta, o FDA aprovou, então nós vamos dizer amém? Não. A Anvisa tem que dizer, não concordo, eu concordo, né? A agência europeia e assim por diante. É assim que funciona. Tá? Aqui a questão das variantes, né? Mostrando aqui a última, né, que teve mais presente aqui, essa JN1, né? Então isso vai mudando, né? E uma pergunta provocativa minha para todos, né? Seria ético não informar ou não incentivar a vacinação contra a Covid-19 diante dessas evidências? Né? Essa é uma pergunta para as nossas consciências, né? O Brasil montou, então, a estratégia nesse ano, para 2024, né? Um grupo prioritário é o das crianças abaixo de 5 anos, exatamente por esses dados aqui de 2023, né? Até novembro de 2023, mostrando que foram 3.500 casos de síndrome respiratória grave por Covid em menores de 1 ano, 1.700 de 1 a 4 anos, 101 óbitos por Covid associado a síndrome respiratória grave e 34 na faixa etária de 1 a 4 anos. Né? Então, mostrando realmente que é uma doença que tem impacto importante. Né? Então, o objetivo da incorporação, né, como população prioritária de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, é reduzir casos graves de óbitos por Covid-19. Então, se a gente propõe proteger as nossas crianças para doenças que causam muito menos óbitos e que são prevenidas por imunização, por que não
para a Covid-19. O esquema primário, então, é para crianças nessa faixa etária, então nós vamos ter a primeira dose aos 6 meses de idade, a segunda dose 1 mês depois, aos 7 meses, e 2 meses depois da segunda dose, ou então 3 meses depois da primeira, a terceira dose. Então, 6, 7 e 9 meses, um intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose de 1 mês, e de 8 semanas após a dose 2. Tá? Então, o que nós temos por enquanto aqui é a vacina de RNA mensageiro da cepa original. Ela não é tão eficaz quanto a cepa já modificada, monovalente, não é mais nem a bivalente já está desatualizada também, mas ainda assim ela consegue oferecer proteção para formas graves e mortes. Por isso ela está no calendário de vacinação. No caso do uso da Coronavac, só destacar quando é que ela estaria ainda indicada, crianças que não foram vacinadas para a Covid na idade recomendada, na falta de imunizante recomendado na localidade, e contraindicações à vacina pediátrica Pfizer em crianças de 3 a 4 anos de idade. A criança tem uma reação alérgica grave, alguma coisa assim, você pode utilizar essa como alternativa para não deixar essa criança totalmente desprotegida. Então, lembrando que os esquemas primários de vacinação agora só vão até 5 anos de idade, não mais além disso, mas qualquer indivíduo que não tenha sido vacinado e opte por vacinar, ele tem acesso, sim, à vacinação, aí só apenas acima de 5 anos, 2 doses apenas da vacina, conforme a faixa etária. O documento mostra, lembra, que à medida que forem obtidas novas aprovações regulatórias e que as vacinas adaptadas às novas variantes estiverem disponíveis no país, vai haver modificação dos esquemas de vacinação que serão atualizados conforme a atualização. Maior de 5 anos, você diz 2 doses no intervalo de? Você vai fazer 1 mês entre as doses. Tá? Os grupos prioritários, destacando aqui de 60 anos ou mais, imunocomprometidos, gestantes e puérperos, e também os trabalhadores da saúde. E eu faço mais uma pergunta aqui. Levante a mão quem se vacinou para a Covid, não vale mentir, certo? Tá? Quem fez os reforços, tá? Pois é. Opa. Desculpem, gente, desculpem. Então, para os grupos prioritários, então aqui mostrando, perdão, pode ser, dependendo da faixa etária, a monovalente ou a bivalente, e a situação do esquema prévio, se não tinha nenhuma dose, são 2 doses, com 4 semanas de intervalo, que você perguntou, se tinha uma dose, recebe outra dose, 2, 3 doses, faz o reforço também, lembrando aqui, entre a segunda dose, por exemplo, quem tomou, e a dose de 2024, 6 meses de intervalo, e aqui entre a terceira, 6 meses de intervalo entre essas doses. Tá? Essa aqui que eu perguntando se todo mundo tomou. Tá? Essa que eu acho difícil a resposta certa. Da faixa etária de 5 a 11 anos de idade, ainda se utiliza uma vacina de RNA mensageiro da cepa original. A partir de 12 anos de idade, uma vacina da cepa original com a cepa ômicron, então a bivalente, passa a ser a partir de 12 anos de idade. E lembrando que não é só o Brasil que adota vacina para a Covid para crianças. Aqui é o calendário americano desse ano, eu destaquei aqui em amarelinho aqui, a partir de 6 meses de idade, eles colocam, e aqui não coloca grupo prioritário, a partir de 6 meses, certo? Só que lá tem um detalhe, você paga por ela, tá? Mas a indicação, como política de saúde pública, é para todos acima de 6 meses de idade, porque ainda que haja muito menos morte e hospitalização em consequência da Covid nos Estados Unidos, ainda assim, eles continuam recomendando a vacina e eles sabem fazer a conta muito bem, melhor do que a gente. Tá? A vacina,
você deve fazer da pessoa que teve Covid, agora já em 2024. Você vacina depois do quanto tempo? Quando tem o reforço? Depois de um mês. Tá? Tá, tranquilo. Vou passando agora para a dengue, né? Então, 2024 é o maior ano em número de casos de dengue desde o ano 2000, dessa série histórica. Então, bateu 2015, que tinha 1.688.000, bateu o ano passado, não fechou março ainda, já bateu. Ou seja, né? Então, 1.889.000 casos de dengue, né? Então, mostrando aqui, comparando as duas doenças, né? Então, aqui, o ano passado, dengue. Então, veja que a curva elevou muito mais, né? Então, nós estamos vendo as notícias, né? Principalmente na região sudeste, centro-oeste e sul do país, concentrado nessas regiões, né? Essa ascensão, né? Exponencial de casos, né? Covid também não fica muito atrás, seria mais ou menos a metade do que nós estamos vendo, né? Veja que começou o ano passado, né, com muitos casos e caiu, e aqui parece estar uma tendência de subida, né? Então, realmente é um desafio para qualquer epidemiologista, né? Mas comparando aqui, o placar dengue no Brasil, 561 mortes notificadas até 18 de março, 1.800.000 casos Covid, média de 30 mortes por Covid diárias em 2024, 2.066 novos óbitos, ou seja, 4 vezes mais óbitos do que dengue. Esse ano, agora, até março. Né? Então, acordem. Né? Isso é a realidade. Tá? Então, aqui, detalhando, então, né, 1.800.000 foi menos do que o ano passado, e tem investigação, mas ano passado, com 1.600.000 casos, houve 1.000 mortes, um pouco mais de 1.000 mortes por dengue no país, ou seja, esse ano nós temos mais casos, mas, por enquanto, menos mortes. Falta fechar, mas isso não alivia, obviamente, né? Mas vejam realmente o impacto, e acho que a curva ainda está em ascensão. E pode chegar aqui ainda no Nordeste, né? Então, mostrando aqui em destaque, né? Olha, o Distrito Federal, 5.500 casos para cada 100.000 habitantes. Né? É enorme, isso é um impacto assim, muito grande para o sistema de saúde. Né? E aí vai, né? Minas, 3.000, né? Então, realmente, veja que coisas que a gente não via anteriormente, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aqui nos top 10, né? Quer dizer, a doença se expandiu, isso é aquecimento global, né? O mosquito vai avançando e vai atingindo populações que não estão experimentadas, que é um grande problema, né? Em relação aos cuidados. A pessoa conhecer a doença, o próprio indivíduo, né? Ter experiência com a doença, e o próprio profissional de saúde ter experiência, faz a diferença entre o resultado do atendimento desse paciente. Detalhando aqui os dados do Brasil, das crianças, né, nesse ano. Então, crianças até 14 anos, nas primeiras 10 semanas epidemiológicas. Na faixa etária de 5 a 14 anos de idade, veja que esse grupo de 10 a 14 representa quase a metade dos casos. Mas, quando a gente vai para os óbitos, olha quem ocupa a primeira posição, 44%, menores de 5 anos de idade. Tá? Apesar de ter menor número de casos. Então, a gente tem que ficar atento para esse grupo quando a gente estiver na assistência dos nossos pacientes. Né? Então, considerando os casos confirmados de dengue, a letalidade menor de 5 anos está em 6,7 para 100.000, que é 5 vezes maior que entre de 10 a 14 anos, e entre 6 e 9 anos, a letalidade é 3 vezes maior que entre 10 e 14 anos. Considerando apenas, juntando confirmados e suspeitos, a letalidade em menor de 5 anos fica 3 vezes maior que de 10 a 14 anos, e entre 6 e 9 anos, 1,8 vezes maior que entre 10 e 14 anos de idade. Aqui mostrando a nossa série histórica no Ceará, né? Então,
talvez explique, né, que nós estejamos aqui numa curva diferente do Brasil. Nós estamos em descenso em relação ao ano anterior, provavelmente porque nós passamos por isso aqui. E aquelas outras regiões não passaram com tanta intensidade como ali. É uma possibilidade, né? Então, mostrando aqui que parece que tem uma baixa circulação viral aqui nesse ano, comparado com os últimos 2 anos, aqui no Ceará. Mas olha só o que preocupa a gente aqui são os sorotipos, né? Vocês estão vendo esse aqui, é o sorotipo 3, esse cinzazinho. Ele não aparece mais desde 2014, né? Na verdade, faz quase 20 anos que ele não circula muito aqui. E ele está circulando no Brasil. E se ele chega aqui, ele deve chegar com força. Mas o sorotipo 3 é interessante. Às vezes ele chega, mas ele não se implanta. Ele perde a corrida para os outros, né? Então, estamos torcendo para isso, né? Para que a gente não tenha esse mesmo problema, tá? Mas veja que o que dominou realmente nesses últimos anos aqui foi o 1 e o 2 dominaram o cenário. Aqui, proporção de hospitalização nessa série histórica recente, 2019-2023 no Brasil, né? Então, o número absoluto de hospitalizações por dengue nesse período, a faixa etária com maior proporção de casos é de 10 a 14 anos em 4 dessas 6 regiões do Brasil, diferente um pouco aqui no sul e no centro-oeste, em que a doença chegou mais recentemente, então é um cenário diferente. Tá? Então, por isso, essa população foi alvo da vacina, né? Da vacina da escolha. Então, a meta é reduzir hospitalizações e a população-alvo foi exatamente de 10 a 14 anos de idade por esse motivo e também porque tem pouca vacina. O laboratório não consegue entregar a quantidade que a gente precisa, que o sistema demandaria. Então, essa vacina é uma vacina atenuada, né? Foi registrada na Anvisa, laboratório Takeda, um laboratório japonês, indicação para uso pediátrico de 4 até 59 anos, 11 meses, 29 dias, e é administração subcutânea. Os recipientes, então é importante para quem tem a questão das alergias, né? Então não tem muita coisa aqui não, né? Trehalose, poloxaleno, albumina sérica humana, que pode ser, fosfato de potássio, de sódio, cloreto de potássio, cloreto de sódio. Mas, por que não para idosos? Oi? Por que não para idosos? Então, é questão da regulação do estudo. O estudo que clínico, né, que foi apresentado para as agências regulatórias aprovarem a vacina, foi basicamente a parte do estudo pediátrico, né? E teve estudo de segurança, foi de até 18 anos de idade, né? E teve estudo de segurança até quase 60 anos, mas é uma população pouco estudada. E o laboratório prioriza isso. Estudos acima de 60 estão sendo conduzidos, né? Tá? Provavelmente não deve ter nenhum problema, porque você tem uma vacina, digamos assim, que tem uma certa proximidade aí, é da febre amarela, que é uma vacina de um flavivírus atenuada e você pode fazer acima de 60 anos, né? Mas você tem cautela, por isso a cautela, né? A Agência Europeia de Medicamentos, a Anvisa Europeia, né, o FDA europeu, ele aprovou acima de 60, provavelmente porque eles acham mais arriscado uma pessoa acima de 60 vir para cá e pegar uma dengue, né, e ter complicações, e a gente sabe que acima de 60 isso aumenta realmente a complicação, e aprovaram, acharam suficientes os dados para aprovar. Uau, tá. Ela está aqui nessa bolsa aqui, se pegar, pode abrir. É na primeira peça, obrigado. Está bem na frente, encontrou, Osmir? Essa mesmo. Não é aqui não. É nessa aqui. Essa daqui. Aqui, ó. Não é bolsa de mulher, pode abrir, não tem problema não, né? Deixa eu pegar aqui. Pronto. Obrigado, Osmir. Desculpem, gente. Bom, então, essa vacina então, é uma vacina produzida em células Vera por tecnologia DNA recombinante. DNA recombinante mexe com genética, né? A primeira vacina desenvolvida por essa tecnologia foi a vacina para hepatite B, tá?
que a gente usa há muito tempo, né? E ninguém recombinou em outra coisa utilizando essa tecnologia, tá certo? Tá? E depois as vacinas para HPV usam também tecnologia de DNA recombinante, tá? Gente, muito tempo, né? Década de 80. Bom, utiliza genes da proteína de superfície específica de cada sorotipo montadas no arcabouço do dengue tipo 2. E tem quantidade diferente de cada um desses sorotipos, para ter equilíbrio da resposta imunológica. Então, para vocês entenderem, comparando as vacinas para dengue, a primeira que foi desenvolvida e aprovada, né, a vacina da Sanofi, ela utiliza o quê? O arcabouço, aqui está em branquinho, o vírus da febre amarela, e nela se montam estruturas genéticas de proteína pré-membrana do envelope, que são alvos da resposta imunológica, em cima do vírus vacinal da febre amarela. Foi essa a vacina da Sanofi, tá? Que é aprovada. Tá? A vacina Takeda usa uma plataforma semelhante, é também a chamada vacina quimérica. Você está montando parte de um vírus num outro vírus, né? Então, o vírus dengue 2, aqui amarelinho, atenuado, em que se montam genes que codificam proteínas de membrana do envelope do vírus dengue tipo 1, 2, 3 e 4. Tá? Aqui, alguém percebe uma diferença muito importante entre essa e essa aqui? Tem a febre amarela, mas tem uma diferença importante, porque todos os vírus, flavivírus, eles têm mais ou menos essa mesma estrutura aí, né? Essa aqui tem essa proteína NS1, vocês viram falar, não estrutural 1, de um vírus dengue, no caso 2. Aqui não tem, tem da febre amarela. Provavelmente, porque o NS1 é provavelmente quem está ligado ao fenômeno de extravasamento capilar. Então, parece que talvez a falta de um NS1, de um vírus dengue na vacina anterior, faça com que tenha havido problemas em quem nunca tinha tido dengue. Tá? Então, talvez seja essa a diferença que faz com que essa vacina da Takeda não haja necessidade de ter tido dengue anteriormente. Tá? E a do Butantan, falando aqui, que é junto com o NIH, né, americano, ela é diferente um pouquinho também, e ela é bem interessante. Né? Nós temos aqui o vírus atenuado dengue tipo 1, aqui o dengue tipo 4, e nele se coloca um pedacinho do dengue tipo 2, o dengue tipo 3 atenuado e o tipo 4 atenuado. Né? Então, essa aqui tem o NS1, inclusive de sorotipos diferentes de dengue. Tá? É dose única, já está na fase 3, só teve um problema nessa dengue. Ela só foi pesquisada no Brasil e no período até agora do estudo, 3 e 4 circulou pouco. Então, eles não conseguiram comprovar a eficácia da vacina, do desafio final, no estudo de fase 3, porque você precisava combinar com o vírus. Olha, vem aqui para eu poder lhe testar. E não, você não pode fazer isso, né? Não tem como. Né? Então, essa é uma dificuldade. A outra vacina da Takeda, ela foi na Ásia, aqui nas Américas, e isso facilitou um pouco. Ainda assim, teve problemas em relação a alguns sorotipos, né? 3 e 4 também. Esquema de vacinação, então, no caso da campanha, né, então, que vai ficar aqui no nosso programa, 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente de ter tido infecção prévia por dengue, não há necessidade de ter essa informação. Então, quem era soropositivo ou soronegativo para dengue pode tomar 2 doses com intervalo de 3 meses entre as doses. Após a infecção pelo vírus dengue, aguardar 6 meses para fazer, caso você tenha tido dengue agora, eu vou fazer só daqui a 6 meses esse esquema para essas crianças. Né? Se eu estou no meio da epidemia de dengue, tomei a vacina e tive dengue, eu vou apenas esperar um intervalo de 30 dias para a segunda dose. Tá certo? Né? Obviamente, respeitando o intervalo de 3 meses entre as doses, só para a gente ter uma ideia. Vai que 15 dias antes de completar 3 meses de intervalo, eu tive dengue, então eu vou ter que fazer
esperar esses 30 dias, tá bom? A vacinação concomitante, então, a orientação nova é evitar a concomitância, né? Vacinas inativadas, então, e outras, elas podem ser administradas a partir de 24 horas após a vacinação contra a dengue e as atenuadas após 30 dias. Por que isso? Isso aqui é uma precaução, né? Uma precaução porque é uma vacina nova, né? Tem o estudo clínico, ela está sendo utilizada, né, pioneiramente, né? Então, é importante que você tenha condições de separar, por exemplo, eventos adversos, principalmente aqueles imediatos, né, de alergias graves, para saber se foi uma coisa ou foi outra, foi uma vacina ou outra. Se você faz as duas ao mesmo tempo, você não vai saber nunca, né? Então, é um problema. Então, recomenda-se também uma triagem para identificar aqueles indivíduos com histórico de alergias graves, né? Se tiver histórico, essa pessoa toma a vacina e espera 30 minutos em observação no local da vacinação. E sem histórico, espera 15 minutos. Tá? Essa é a recomendação por segurança, realmente. Os dados, né, então, brasileiros até agora, né, desde o início da vacinação no Brasil, né, tem alguns dados, né, choque anafilático ocorreram 3, que dá 0,82 para 100 mil doses aplicadas, dentro do esperado para o que ocorre com as outras vacinas de uma maneira geral, um caso até para 100 mil a 1 milhão de doses. Tá? Um aspecto importante é que no estudo clínico não tinha, que envolveu aí 23 mil pessoas, não apareceu anafilaxia. Mas quando você passou para casa de milhões de doses aplicadas, ela apareceu. Tá? Mas está dentro do que a gente conhece para as outras vacinas. Aqui, de novo, um conflito de interesse, é o braço do meu filho, que é acadêmico de medicina, né? Isso pode acontecer. Ele tomou a Qdenga, tá? Aí foi particular, né? E fez essa reação urticariforme ao redor da vacina. Ele é muito atópico mesmo, tudo, mas bom, eu estou declarando meus conflitos de interesse, né? Realmente ele foi vacinado, né? E vai tomar a segunda dose, com certeza, daqui a 3 meses. As contraindicações, então, menores de 4 anos e acima de 60. Por que é contraindicação? Porque é grave? Porque não se sabe. Quando você não tem informação, você contraindica. É simples. Tá? Essa aqui no Brasil. Né? A agência europeia, acima de 60, permite. Não permite abaixo de 4 anos. A anafilaxia ou reação de hipersensibilidade à substância ativa ou qualquer recipiente listado, como a gente falou, na dose anterior. Imunodeficiência, HIV, gestantes e as mulheres que estão amamentando. Isso aqui por tabela, porque a gente tem para a vacina da febre amarela, semelhante. Né? Lactantes para crianças até 6 meses de idade. Se inadvertidamente foi feita a vacinação para uma mulher amamentando criança até 6 meses, o aleitamento materno deve ser suspenso por 15 dias e você oferece uma fórmula ou alguma coisa de banco de leite para essa criança. Aqui nós estamos nessa situação hoje em dia, apesar de nós estarmos no 3º milênio, que se avançou muito em ciência e tudo, né, a opinião ela vale mais do que a evidência. Né? E principalmente se ela é em rede, se ela é muito bem estruturada e tudo, mexe com emoção, ela vai ganhar a ciência. A ciência, ela, por sua natureza, ela é discreta. Né? E o que é uma imensa desvantagem, né, nesse período que a gente vive. Né? Mas, graças a esses grandes seres humanos, né, foi feito o método científico. Né? Então, que parte da observação, que leva a uma questão, que leva à pesquisa, uma hipótese, um teste por experimento, os dados são analisados, isso é comunicado e gera novas observações e é um círculo virtuoso, realmente, o método científico. Né? Não se estabeleceu nada melhor do que isso para estabelecer a verdade das coisas. Né? Então, a gente tem que confiar nisso e não, eu sou uma pessoa muito famosa, eu sou muito querido, eu sou muito influente e a minha opinião é essa e as pessoas vão seguir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso.
E tem algumas coisas que eu acho que são proféticas, né? Eu trouxe aqui do livro dos Provérbios 2 frases que eu acho muito importantes. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. E esse aqui é tudo da internet, né? Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Parece que foi escrito com uma lucidez profética que eu acho assim arrebatador isso aqui. Para mim, acho essa frase impressionante da atualidade dessa frase. Tá? Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. E essa é a vacina que eu queria realmente que a gente tivesse, né? Essa é a mais difícil, a vacina contra a mentira, né, gente? As perguntas, então, quem nunca teve dengue pode receber a vacina? Sim, tá? Na sua experiência, estão tendo muitos casos de Covid e dengue simultaneamente? Não. Nós não estamos tendo aqui, por exemplo, dengue, nesse momento quase não tem casos. Está tendo Covid, né? Mas a nossa estação começa agora. Pode ser que venha, pode ser que não, né? E não é bom ter as duas coisas juntas, não, tá? Mas pode acontecer sim. Não é faixa etária pediátrica. Eu já vi uma criança que teve Covid e depois dengue grave, um rapaz de 10 aninhos, né? E foi grave a dengue dele depois, né? Foi uma semana depois. Então, praticamente um cruzamento, né? Foi bem grave o garoto, né? Na faixa etária pediátrica, não é faixa, né? Mas gostaria de contraindicação da vacina para dengue. A gente explicou, é o marco regulatório da Anvisa, é esse, né? A agência europeia entendeu diferente e pessoalmente, posso dar minha opinião, né? Posso estar errado, aqui é opinião pessoal, aqui não tem ciência, aqui é uma opinião pessoal. Se essa pergunta fosse para mim feita para quem mora lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, eu diria sim, faça, porque a letalidade lá em idosos é muito alta. Aqui provavelmente não se repete a mesma coisa, porque provavelmente quem chegou a 60 anos aqui experimentou pelo menos várias vezes os 3, 4 serotipos de dengue. Tá. Então, a partir de um segundo dengue, né, é o contrário. A chance de ter doença grave é bem pequena. Acontece. Na terceira e na quarta, mas é muito raro. A Sociedade de Geriatria, ela se posicionou e disse que fica a critério do geriatra. Isso. Uma aplicação off-label. Pronto. Né? Mas aqui, assim, é uma opinião bem pessoal, posso modificar, não tem nada problema, acho que precisam dar dados de evidência. Agora, obviamente, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nesse momento, com a questão de você trabalhar com segurança. Se é uma opinião pessoal, é uma coisa, mas, por exemplo, de saúde pública, você não ter isso, esse dado, de repente você libera, né? Aí vão dizer, mas né? A responsabilidade é muito maior. Tá? Então, aqui é só opinião realmente bem pessoal. Tá? Não digo que eu estou certo, nem que esteja errado. Né? A cepa da vacina em criança disponível hoje é a mesma? Não. É a cepa extinta, sim, né? É verdade. É a original da Omicron. Se sim, qual seria a sua eficácia? Ela continua protegendo para internações e formas graves da doença, menos do que se fosse uma cepa atualizada, mas continua, sim, por isso ela é importante. Nós não somos o único país a vacinar as crianças. Que outra vacina, após seu desenvolvimento, entrou tão rapidamente no nosso PNI? Eu não lembro direito, não, mas eu me lembro uma experiência pessoal, quando criança, em 1974, eu devia ter uns 13 anos de idade, teve uma grande epidemia de meningite aqui no Brasil, né? Meningite A, depois meningite C, né? E o laboratório Sanofi Pasteur ofereceu ao país uma vacina nova que eles tinham desenvolvido, que ainda estava em estudo, né? E o Brasil fez essa e foi uma grande campanha, foi muito importante. Aquela pistola. Exatamente, né? Talvez essa tenha sido realmente mais rápida, né? A vacina da Covid, ela passou por todos os testes clínicos, fase 1, 2, 3 e 4 está acontecendo, ela passou por todas elas. O teste clínico da vacina de RNA mensageiro foram mais de 40 mil pacientes, né? E, obviamente, as faixas etárias foram avançando
à medida que as principais, como adultos, vão. Mas realmente ela passou, não foi uma experimentação feita antes de passar pelos dados de fase 1, 2, 3 e 4. Né? Obviamente fica muito mais fácil no curso que você não falta paciente para você testar. O problema é você sair procurando, como, por exemplo, dengue 3 e 4 sorotipo, cadê eles? Né? E aí você testar. E essa atualização das cepas, ela não seria tão fácil como... Ela é fácil, o problema é que tem mercados. Então, o laboratório Pfizer, que produz, e Moderna, eles têm mercados que podem pagar mais ou têm mais acessibilidade. Então, para chegar para a nossa demanda, qual é a nossa prioridade? Eu vou vender para quem primeiro? Né? Tá? Eu estou dizendo aqui, não sei se é isso. Não sei. Tá? Mas mas um outro detalhe, a Anvisa precisava aprovar essas novas cepas. A Anvisa precisa aprovar, não basta o FDA. Então, tem todo o processo regulatório, começa lá, aprova lá. O regulatório aqui, a mesma coisa, para poder chegar. A previsão parece que é em abril. Né? Ótimo, né, que chegue. A atualização não seria como a da influenza? É semelhante. E ela, por esse modelo de vacina, é muito mais fácil. Ele é muito mais fácil. E a quantidade de vacina a ser produzida também é muito mais fácil. Né? É muito mais rápido. Tá? É bem mais versátil, né? Podemos dizer que a Covid trouxe sérias consequências para nossas crianças, a ponto de valer a pena expô-las ao risco de uma vacina tão recente? Sim, né? A gente tem que respeitar cada uma dessas mortes de adultos, mas principalmente das crianças, né, que tem toda uma expectativa de vida. Cada uma delas é um grande motivo, né? E o pior, elas continuam acontecendo em um número muito grande, como a gente mostrou aqui. Tá? Né? E se você tem vacina para prevenir isso, por que não usar? As vacinas vão chegar no Ceará, acho que é da dengue, né, no caso. Né? Sim, não foram prioridades no PNI, porque não tinha a quantidade, então eles priorizaram os municípios que tinham maior taxa de transmissão de dengue, e foi esse o critério utilizado, mas a ideia, sim, é que as nossas crianças cearenses também sejam protegidas para dengue, né? Com certeza. Mudou algo no fluxograma de tratamento da dengue na pediatria? Praticamente está muito semelhante. Algumas coisas avançaram em termos de manejo de discrasia sanguínea, esse protocolo avançou, mas aí mais para os adultos. Eles colocaram uma questão importante: se a febre durar mais de 5 dias, tem que voltar. Né? E também um acompanhamento de retorno nas crianças a partir do grupo B, né, de risco, um retorno mais frequente com realização de exames. Então, foi isso que avançou um pouquinho nesse protocolo novo, né, do Ministério. Muito obrigado.